Me recusei a dar todo o meu dinheiro pro meu irmão, então minha mãe disse que eu era egoísta. Então resolvi mostrar pra ela o quão egoísta eu podia ser de verdade. Minha infância foi marcada por uma frase só: pare de ser egoísta. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, organizei um bazar no quintal e vendi todas as minhas tralhas antigas. Consegui quase $100. Mas quando contei isso animada no jantar, minha mãe só quis saber por que eu não tinha dado uma parte do dinheiro pro meu irmão mais novo, o Trent, que na época tinha 8 anos. Na hora, me bateu uma culpa absurda, e eu entreguei $20 pra ele. Mas, em vez de me agradecer, ele olhou pra minha mãe com aquela cara. Aí minha mãe veio com a frase de sempre: para de ser egoísta. No fim, acabei dando $80 pra ele. No fundo, eu sabia que não era justo, mas fiz mesmo assim, porque a aprovação dela valia mais pra mim do que os meus próprios sentimentos. Avançando no tempo. Semana passada eu completei 27 anos. Pela primeira vez na vida, alcancei uma estabilidade financeira. Tenho uma boa poupança e uma conta de aposentadoria, o que pode não parecer muito, mas pra mim, uma ex-compradora compulsiva, é um baita avanço. E claro, eu ainda queria provar que não era egoísta. Então, na última reunião de família, fui com um super anúncio. Um colega do trabalho, especialista em Airbnb, estava procurando alguém para investir com ele em reformas de imóveis. Em troca, essa pessoa receberia uma renda passiva 10 vezes maior por ano, pro resto da vida. Eu podia ter entrado nesse investimento sozinha, mas quis dar essa chance pro Trent. No caminho até lá, fiquei repetindo pra mim mesma que aquela era a última peça do quebra-cabeça pra provar, de uma vez por todas, que eu não era egoísta. Mas claro, minhas esperanças foram por água abaixo. Quando cheguei na casa da minha mãe, quem abriu a porta foi o Trent. A mãe te contou que meu notebook quebrou há uns meses? Ele perguntou com cara de tédio. Fiquei parada, sem entender, e ele soltou um suspiro. Mãe, falei que a Meg ia esquecer de comprar meu MacBook novo. Ouvi passos. E de repente minha mãe apareceu. Os dois cruzaram os braços e minha mãe soltou: se você vai ser egoísta a ponto de não dar coisas novas pro seu irmão mais novo, então não merece ter emprego bom, nem carro, nem nada disso. Antes que eu pudesse explicar o motivo de ter chegado de mãos vazias e contar sobre o Airbnb que daria a ele uma renda de $5.000 por ano, ele cortou. Meg, fui eu que sempre te defendi na escola. Lembra dos valentões? Claro que eu lembrava. Ele nunca deixou ninguém esquecer disso. No ensino médio, eu sofria bullying todo santo dia. E uma vez, meu irmão ameaçou os meninos para me deixarem em paz. Funcionou, por um único dia. Mesmo assim, ele fala disso como se fosse um herói de guerra. E pode parecer bobeira, mas eu nem fiquei com raiva. Meus olhos encheram d'água. Meus dedos seguravam o iPhone novinho que eu tinha comprado para minha mãe, escondido no bolso do casaco. Mas quando eu ia entregar o presente, eles continuaram. Você sabia que o Trent foi demitido do Quick Check? 10 anos de trabalho jogados no lixo. Como você pretende sustentar a gente agora? Na hora, a tristeza virou raiva. Encarei aquelas caras cheias de exigência. Em momento nenhum me convidaram para entrar. Pensei nos pais dos meus amigos, em como eu sempre era recebida com abraço, com carinho, nunca com gritos, nunca para chorar, nunca tratada como escrava da família. Respirei fundo e perguntei se tinham trazido algum presente para mim. Meu irmão revirou os olhos. Tudo tem que ser sobre você, né, Meg? Mantive a cara mais neutra do mundo, enquanto ele foi buscar o presente. Era um cupom de desconto para milkshake do Burger King, e eu sou intolerante à lactose. Aquilo bastou. Guardei os presentes de volta e fui pro meu carro. No segundo em que virei a esquina, desabei. Lembrei de todas as vezes em que cedi às exigências absurdas deles. De todas as vezes em que escolhi eles em vez de mim. Acho que aquele foi o primeiro momento em que eu realmente deixei a raiva vir. E pela primeira vez, quis fazer alguma coisa com ela. Dei meia volta com o carro. Deixei o iPhone da minha mãe no banco do passageiro e fui até a porta de novo. Quem atendeu foi o Trent. Que bom que acabou o showzinho. Agora deixa eu perguntar de novo. Onde estão nossos prés? Ei, Trent! Interrompi. Quem paga sua conta de celular? O namorado da mãe, respondeu ele, já meio confuso. E a gasolina? O plano de saúde? As comidas de fim de semana que você pede por aplicativo? E aquele seu café gourmet de assinatura? O sorriso desapareceu na hora. Foi aí que minha mãe apareceu. Mãe, quem paga o aluguel de vocês? Quem cobre o seguro do carro? Os dois se olharam com aquela cara de: ih, deu ruim. A verdade, eu tinha dito pro Trent que o namorado da minha mãe estava bancando tudo, pra ele gostar mais do cara. E quando minha mãe ameaçou chutar o Trent de casa, falei pra ela que ele tava pagando as contas. Nem esperei pra explicar. Só fui embora. E olha, por mais empoderada que eu me sentisse, doeu. Chorei horrores a noite inteira. Quando acordei no dia seguinte, meu celular estava lotado de ligações perdidas e mensagens. O primeiro recado de voz era cheio de raiva, o segundo, com ameaças. No 10º, estavam praticamente implorando para resolver a situação numa boa. Foi a primeira vez que enfrentei eles de verdade. E, embora uma parte de mim quisesse saborear a sensação, meu lado racional já estava calculando o estrago financeiro. Eu vinha pagando as contas deles fazia anos. O celular do Trent
plano de saúde, streaming, aluguel da minha mãe quando ela não dava conta. Quando fiz as contas no app da calculadora, percebi que estava gastando quase $2.000 por mês com eles. Dinheiro que podia estar indo pro meu futuro, ou pro tal investimento do Airbnb. As ligações continuaram ao longo do dia. De noite, o tom da minha mãe mudou do drama pro coitadismo. Disse que seriam despejados se eu não resolvesse esse mal-entendido logo. Coloquei o celular no silencioso e fui dormir cedo. Acordei no dia seguinte com 37 chamadas perdidas e várias mensagens cada vez mais desesperadas sobre o senhorio ameaçando despejo e contas prestes a serem cortadas. Por um segundo, senti aquele velho peso da culpa. Meu dedo chegou a pairar sobre o botão de ligar, pensando em ceder só mais uma vez. Mas aí me veio à cabeça o jeito como eles me trataram, exigindo presentes sem nem me deixar entrar. Aí eu decidi. Tirei um dia de folga no trabalho para clarear a mente. Passei a manhã reorganizando minhas finanças e, para minha surpresa, percebi que, sem sustentar minha família, eu realmente podia bancar aquele investimento sozinha. Enquanto conferia os números, minha colega de trabalho, a Jamie, me ligou. Ela estranhou minha ausência e quis saber se estava tudo bem. Quando contei o que tinha acontecido, ela me chamou para almoçar e disse que eu estava precisando de um ombro amigo. Enquanto comíamos um sanduíche no café perto do meu apartamento, acabei contando tudo para Jamie. Falei sobre o bazar que fiz quando tinha 9 anos, sobre o ensino médio e sobre o jeito como me trataram na minha visita de aniversário. A cada coisa que eu revelava, os olhos dela iam se arregalando até que ela largou o garfo e disse: "Maggie, isso não é comportamento normal de família. Isso é abuso financeiro." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Passei o resto do almoço meio atordoada, enquanto a Jamie me explicava com cuidado que o que eu vivia não era só um egoísmo pontual. Era um padrão de exploração, repetido e enraizado, que foi sendo normalizado para mim desde a infância. Quando cheguei em casa, finalmente liguei de volta para minha mãe, mantendo a voz firme, e avisei que não ia mais bancar nenhuma despesa deles. E quando ela começou a chorar, dizendo que iam acabar na rua, eu respirei fundo e sugeri que o Trent arranjasse outro emprego ou que procurassem programas de assistência. Na hora, ela mudou de abordagem. Endureceu a voz e me acusou de abandonar a família na hora em que mais precisavam, lembrando dos sacrifícios que ela fez para me criar. Mas, dessa vez, as tentativas de me fazer sentir culpada passaram por mim como chuva em vidro de carro. Terminei a ligação dizendo apenas: "Eu amo vocês, mas não dá mais." E bloqueei os dois pelo resto da semana para conseguir pensar com calma. As 2 semanas seguintes foram as mais tranquilas da minha vida adulta. Investi na oportunidade do Airbnb, comecei terapia com uma psicóloga especializada em dinâmica familiar e até entrei num grupo de trilhas, onde conheci pessoas genuinamente gentis que gostavam de mim sem esperar nada em troca. 3 semanas depois de cortar o apoio financeiro, recebi uma carta do Trent. No começo, cheia de acusações. Mas no fim, ele admitia que talvez tivessem se acostumado demais a depender de mim e perguntava se podíamos conversar pessoalmente. Aceitei, mas propus um encontro em um lugar neutro. Uma cafeteria no centro. Nada de casa dele ou minha. Cheguei mais cedo e peguei uma mesa no canto, de onde eu podia ver quem entrava. Minha mãe chegou primeiro. Estava visivelmente mais abatida, com o cabelo preso de qualquer jeito, diferente do visual impecável de sempre. Quando o Trent chegou, alguns minutos depois, percebi que ele estava usando o uniforme de um mercado local. A conversa começou tensa, com minha mãe explicando que tiveram que tomar medidas drásticas depois que eu os abandonei. Só tomei meu café e esperei que chegassem ao ponto. Eventualmente, Trent contou que tinha conseguido um trabalho noturno repondo prateleiras, e minha mãe começou a cuidar dos filhos dos vizinhos para completar a renda. Mesmo assim, estavam atrasados no aluguel e prestes a serem despejados se não conseguissem $2.000 até o fim da semana. Fiquei olhando para os dois por um tempo, lembrando de todos os aniversários em que meus presentes foram esquecidos. Quando vinham por obrigação. De todas as vezes que abri mão de oportunidades para bancar as vontades do Trent. De todos os anos em que me fizeram acreditar que meu único valor era o que eu podia pagar. "Posso ajudar vocês só dessa vez", falei finalmente, pegando meu talão de cheques, mas com condições. Na hora, os dois se iluminaram de alívio, até ouvirem os termos. Eu pagaria os $2.000 direto pro proprietário do imóvel, sem passar pelas mãos deles. E, em troca, eles teriam que participar de 3 sessões de terapia familiar comigo e minha terapeuta. Minha mãe torceu o nariz na hora, dizendo que não tinha nada de errado com a nossa família que precisasse de terapia. Mas, para minha surpresa, Trent cutucou o braço dela e disse baixinho: "São só 3 sessões, mãe, e a gente precisa do dinheiro." Preenchi o cheque ali mesmo, deixando claro que essa seria a última ajuda financeira, a não ser que fosse uma emergência real. Apesar da cara de insatisfação da minha mãe, os dois concordaram. A primeira sessão foi um desastre. Minha mãe passou a hora inteira defendendo o jeito que me criou, enquanto Trent ficava oscilando entre concordar com ela e fazer cara de emburrado. Eu só conseguia me sentir como uma garotinha de 9 anos de novo. Mas a terapeuta, a doutora Chen, conduziu tudo com muito tato. Não forçou nada, mas também não deixou as versões distorcidas da minha mãe passarem batidas.
A segunda sessão foi um pouco melhor. O Trent até admitiu que talvez tenha sido um pouco mimado demais enquanto crescia, embora minha mãe ainda insistisse que só queria garantir que eu não fosse egoísta como meu pai. Na terceira sessão, algo mudou. Não foi nada de outro mundo, mas foi o suficiente para que, quando a dor entrar, Chen pediu que cada um dissesse algo que valorizava no outro. Minha mãe realmente dissesse que tinha orgulho da forma como eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, o que talvez tenha sido o primeiro elogio de verdade que ela me deu em anos. Depois de completar as 3 sessões obrigatórias, achei que eles iam sumir da terapia e da minha vida. Mas, para minha surpresa, na semana seguinte, Trent me ligou pedindo para nos encontrarmos, só nós dois. Marcamos no mesmo café, e por quase 1 hora só conversamos fiado. Ele falando do novo emprego, eu sobre o investimento no Airbnb. Até que ele pigarreou e disse: "A doutora Chen me fez pensar em muita coisa, sobre como eu te tratei quando éramos mais novos." Assenti com a cabeça, sem confiar na minha voz. Acho que eu sempre te vi como a filha perfeita, que tinha tudo sob controle. E eu tinha inveja. Então, quando a mãe ficava do meu lado, aquilo me fazia bem, sabe? Ele parecia desconfortável, mas continuou. "Tenho pensado em tudo que você fez por mim, financeiramente falando, e quero te pagar de volta. Não tudo de uma vez, claro, mas aos poucos." Fiquei tão chocada que quase derrubei o café. Falei que não precisava, mas ele insistiu, tirando um envelope do bolso com $200 em dinheiro. É um começo. Com a minha mãe, a coisa continuou mais complicada. Ela foi em mais uma sessão sozinha, e depois decretou que não precisava daquilo. Mas parou de me ligar pedindo dinheiro. Agora só manda mensagens curtas, educadas, perguntando do meu trabalho ou mandando fotos do jardim. 6 meses depois do nosso confronto, o investimento no Airbnb começou a render $1.200 por mês, que passei a dividir entre minha aposentadoria e uma poupança separada para dar entrada no meu próprio lar. Também voltei a namorar depois de anos evitando relacionamentos, com medo de que algum parceiro repetisse o que minha família fez comigo. E foi assim que conheci o Brandon, um professor de artes do ensino fundamental, tão econômico quanto gentil. No nosso primeiro encontro, o café virou jantar, que virou um passeio à luz da lua na beira do rio. Conversamos sobre tudo, desde sonhos de infância até metas financeiras. E pela primeira vez, consegui contar minha história familiar sem sentir vergonha nenhuma. 1 ano depois que começamos a namorar, o Brandon me pediu em casamento durante um fim de semana acampando. Ele puxou um anel simples, mas lindo, depois de uma trilha até um mirante com vista espetacular para o vale. Com os preparativos do casamento, as dinâmicas da minha família voltaram à tona. Os pais do Brandon queriam contribuir de forma generosa para a cerimônia, enquanto a minha mãe só criticava cada escolha que eu fazia. Já o Trent me perguntou se podia levar 3 acompanhantes diferentes. Comecei a escorregar de novo nos velhos padrões, tentando agradar todo mundo e deixando de lado o que eu realmente queria. Até que o Brandon me lembrou, com toda a delicadeza do mundo, que aquele era o nosso dia, não o deles, e que a gente devia celebrar do nosso jeito. Decidimos por uma cerimônia pequena, num jardim botânico, com só 50 convidados. Quando liguei para contar para minha mãe, me preparei para bronca. Mas, para minha surpresa, ela só perguntou o que deveria vestir e se podia ajudar com alguma coisa. Na véspera do casamento, durante o jantar de ensaio, o Trent me chamou num canto e me entregou um envelope com 15 notas de $100. Disse que vinha economizando para me pagar de volta e queria me dar aquela quantia como presente de casamento. Abracei meu irmão, talvez pela primeira vez na vida adulta, sentindo algo dentro de mim se curar, algo que eu nem sabia que ainda estava machucado. O dia do casamento foi perfeito em sua imperfeição. Meu véu ficou preso numa roseira bem na entrada. O sobrinho do Brandon avisou que precisava ir ao banheiro bem no meio dos votos, e a equipe de buffet esqueceu os pratos vegetarianos. Mas, cercada de amor verdadeiro e celebração sincera, nada disso importava. Até minha mãe me surpreendeu fazendo um brinde. Foi curto, mas ela reconheceu o orgulho que sentia da vida que eu tinha construído. Brandon e eu nos adaptamos facilmente à vida de casados. Unimos nossas finanças e nossos planos de futuro de uma forma equilibrada e respeitosa. E quando descobri que estava grávida 1 ano depois, encaramos a novidade como um time, pesquisando juntos sobre creches, ajustando o orçamento, dividindo as decisões. A relação com minha família continuou evoluindo aos poucos. Minha mãe, vez ou outra, ainda soltava comentários sobre o nosso estilo de vida extravagante, quando visitava nossa casa modesta de 3 quartos. E o Trent, às vezes, esquecia aniversários ou desmarcava planos de última hora. Mas os velhos padrões de abuso financeiro tinham sido rompidos de vez quando nossa filha, Ellie, nasceu. Lembro da primeira vez em que vi minha mãe segurando a neta no colo, com lágrimas escorrendo pelas rugas do rosto. E foi impossível não sentir um turbilhão de emoções. Esperança de que minha filha jamais passasse pelo amor condicionado que eu vivi. Medo de repetir,
sem querer, os mesmos erros da minha infância e uma vontade firme de criar uma nova história familiar. À medida que Ellie foi crescendo, de bebê para criança pequena, fiquei super atenta à forma como eu falava com ela sobre dinheiro e afeto. Evitava usar palavras como egoísta, mesmo quando ela se recusava a dividir os brinquedos com os primos ou os amigos. Brandon percebeu minha ansiedade nesses momentos e sugeriu que a gente lesse livros sobre educação financeira infantil. Aquilo me ajudou a entender que ensinar generosidade não precisa significar abrir mão do próprio valor. Quando Ellie fez 3 anos, começamos a dar uma pequena mesada, dividida em 3 partes. Uma para gastar, uma para guardar e uma para compartilhar. E deixávamos que ela decidisse como usar a parte do compartilhar. Podia comprar um presente para alguém ou doar para o abrigo de animais que ela adorava visitar. Minha mãe questionou esse método num jantar de domingo, perguntando por que a gente complicava tudo, em vez de simplesmente ensinar a Ellie a dividir tudo o que tinha. Mas expliquei com calma a nossa filosofia, enquanto o Brandon apertava minha mão, em silêncio, debaixo da mesa, me apoiando. A verdadeira prova veio no aniversário de 5 anos da Ellie. O Trent apareceu sem presente, meio sem graça, dizendo que tinha sido demitido de novo e não podia comprar nada. A antiga Meg teria enfiado um dinheiro no bolso dele depois, ou fingido que só a presença dele já era presente suficiente. Mas em vez disso, sugeri que ele desse a Ellie o presente do tempo. Talvez levá-la ao parque no fim de semana, ou ensiná-la a pescar no lago perto do apartamento dele. Trent ficou surpreso, mas topou. E esse passeio acabou virando uma tradição mensal que fez bem pros dois. Muito mais do que qualquer brinquedo faria. 2 anos depois, nossa família cresceu com a chegada de gêmeos. E foi nesse momento que o Brandon recebeu uma proposta para virar chefe do departamento de artes de uma escola particular prestigiada em outro estado. Era uma promoção e tanto, com salário e benefícios melhores, mas significava se mudar, longe da minha família. 10 anos antes eu teria recusado sem pensar, achando que minha obrigação com minha mãe e o Trent vinha antes de qualquer oportunidade. Mas agora, consegui avaliar os prós e contras com serenidade, e sem aquele peso esmagador da culpa. Quando contei para minha mãe num almoço, achei que ela fosse reagir mal ou tentar me manipular emocionalmente. Mas, para minha surpresa, ela fez perguntas pertinentes sobre as escolas da nova cidade e se o custo de vida lá era menor. No fim da conversa, ficou com os olhos marejados, dizendo que ia sentir falta dos netos, mas sugeriu que podia visitar nas férias escolares e que poderíamos fazer chamadas de vídeo toda semana. A mudança foi exatamente o que nossa família precisava. Brandon prosperou no novo trabalho. Eu consegui um cargo de meio período na área de contabilidade, que me dava flexibilidade para cuidar das crianças. Compramos uma casa com um quarto extra reservado só para visitas da família. Minha mãe passou a vir 1 semana por ano no verão. E embora essas visitas ainda fossem difíceis às vezes, ela ainda dava pitaco em tudo, desde como eu carregava a lava-louças até quais atividades os meninos deveriam fazer. A distância física acabou criando limites emocionais, que melhoraram muito nossa convivência. Já o Trent tomou um rumo inesperado. Conheceu a Vanessa, uma empresária prática e determinada, dona de uma empresa de paisagismo de sucesso. Ela precisava de alguém para cuidar da parte operacional. O relacionamento dos dois passou rápido do profissional pro pessoal, e eu assisti, com uma mistura de espanto e orgulho, o meu irmão, antes mimado e dependente, se transformar num cara trabalhador, dedicado e cheio de responsabilidade. 6 meses depois, ficaram noivos. E o Trent me ligou para perguntar se eu aceitaria ser a pessoa de honra dele no casamento. Disse que eu era a única que sempre esteve ao lado dele, mesmo quando ele não merecia. A cerimônia foi simples e prática, no jardim da casa da Vanessa, com buffet de uma lanchonete local e enfeites feitos pela irmã dela, que é super habilidosa com artesanato. Durante a festa, o Trent me puxou num canto e mostrou algo no celular, uma conta poupança com meu nome como beneficiária, com mais de $12 mil. Ele explicou que era o valor que ele calculou que eu tinha gasto ajudando ele ao longo dos anos, com juros e tudo. Tentei recusar, dizendo que não precisava daquilo, mas o Trent foi firme. Disse que concluir esse pagamento era algo essencial para o próprio amadurecimento dele. A Vanessa me fez enxergar que eu não posso começar essa nova fase da vida com ela, enquanto não encerrar as dívidas do meu passado. Ele falou com sinceridade nos olhos.